praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o material que a gente tem em mãos, olha, já começa com uma afirmação bem ousada. Bem ousada. O título do capítulo é Fé religiosa é uma armadilha da mente. Forte, né? Muito. É de um livro chamado Ciência para Não Cientistas, do Jorge Guerra Pires. Ele é um pesquisador, PhD em bioinformática, que hoje se dedica a essa coisa de popularizar o pensamento crítico. E é legal o perfil dele porque ele vem da ciência de dados, da lógica. Exato. Então, nossa missão aqui é investigar essa afirmação. O que leva o autor a usar uma palavra tão pesada como armadilha? Vamos tentar seguir o raciocínio dele peça por peça para entender como ele sustenta esse argumento. Exatamente. E o interessante é que a investigação não vai ser só filosófica. Não, né? Ele constrói todo o caso usando ferramentas da neurociência, da psicologia cognitiva e até da lógica formal. É quase como uma tentativa de dissecar a anatomia da fé com um bisturi científico. Gostei da imagem. Um bisturi científico. Certo, então, por onde a gente começa a desvendar essa tal armadilha? Pelo que entendi, o primeiro passo dele é para dentro, para como o nosso cérebro funciona. Isso. A primeira peça do quebra-cabeça, segundo ele, é a nossa tendência natural de encontrar padrões. Ah, sim. Ele começa com aquele exemplo que é quase uma imagem de filme, né? Pessoas que viajam quilômetros para ver a imagem de Nossa Senhora da Lapa numa rocha. Uma cena poderosa. Muito. A pessoa já chega ali com a expectativa, no ambiente todo preparado, né, sagrado. E o mais fascinante que ele descreve é a pressão social. Se alguém não consegue ver a santa na rocha... A culpa é da pessoa. Exato. Você não tem fé suficiente, como se isso fosse um defeito seu. E aí que a análise dele fica interessante. Ele não trata isso como uma falha moral ou espiritual, mas como o cérebro humano funcionando. Bem, exatamente como foi programado para funcionar. Programado para achar padrões. Isso. Ele menciona conceitos como as redes de Hopfield, da neurociência computacional, que explicam como a nossa mente é uma máquina espetacular de reconstruir padrões a partir de, informações incompletas. Então, espera aí, não é que a pessoa esteja vendo coisas do nada. O cérebro dela está ativamente trabalhando para montar uma imagem familiar a partir de um monte de manchas e sombras aleatórias. Precisamente. Pensa no cérebro como um artista que preenche uma tela em branco. Quando você olha para a rocha, ele não vê só manchas. Ele busca no arquivo mental dele, na memória associativa, e pergunta: com que isso aqui parece? E se você está num contexto religioso esperando ver uma santa... Seu cérebro vai usar qualquer contorno, qualquer sombra que lembre vagamente um manto ou um rosto e vai completar a imagem. É por isso que o autor usa aquela frase-chave: nossa mente acha o que procura. Isso me lembrou daquela história pessoal que ele conta, que é quase cômica. Ele estava fotografando pássaros, viu um que parecia raríssimo, ficou super empolgado. Ah, sim. Ele se aproxima com todo cuidado. E quando chega perto, era só uma folha seca. A gente ri, mas... Nossa, acho que todo mundo já passou por algo assim, onde a expectativa moldou totalmente a percepção. É um exemplo perfeito. E para mostrar que isso não é uma falha rara, mas uma característica do nosso cérebro, o livro traz umas ilusões de ótica clássicas. Aquela da serpente. Essa mesma. Tem uma imagem em preto e branco que parece um borrão. Mas quando ele mostra a versão colorida, você vê uma serpente claramente. E o incrível é que, depois de ver a serpente, você não consegue mais desver. É verdade. Ao voltar para a imagem original, seu cérebro agora sabe o que procurar.
E a serpente, salta aos olhos. A informação nova treinou o cérebro. Exato. E isso nos leva ao exemplo mais forte de todos, né? O famoso experimento do gorila invisível. Ah, esse é clássico. As pessoas ficam tão focadas em contar passes de bola num vídeo que simplesmente não veem uma pessoa fantasiada de gorila passando no meio da cena. É impressionante. Isso prova que a nossa percepção da realidade é dramaticamente filtrada. A gente não é uma câmera de vídeo gravando tudo, somos editores ativos. E o nosso foco e as nossas expectativas determinam o que entra na edição final da nossa realidade. É uma ideia um pouco, perturbadora, né? Pensar no quanto da realidade a gente pode estar perdendo todo dia só porque não estamos ativamente procurando. É o ponto central dele. Nosso cérebro evoluiu para sobreviver, não para ver a verdade objetiva. Achar um padrão que parece um predador no mato, mesmo que seja alarme falso, é mais vantajoso do que não ver o predador que está realmente lá. A fé, na visão do autor, se aproveita desse exato mecanismo. Ok, então a primeira peça está na mesa. Nosso cérebro é uma máquina de criar padrões, mas que se engana fácil. Isso levanta uma questão. O que acontece quando esse mecanismo tão falível bate de frente com a necessidade de provas, de evidências? Pois é. E é para aí que a investigação dele nos leva agora. A segunda parte do argumento. Sim, aqui o argumento muda de marcha. Se a primeira parte mostrou como a mente pode ser enganada, a segunda parte explora por que um sistema de crenças baseado na fé consegue se sustentar sem precisar de evidência externa. E aí que ele diz que a fé funciona como uma substituta da razão. Isso. Tem uma citação do Noah Lugeons que ele usa e que é muito direta. A fé é uma tentativa de substituir a razão por algo que não é a razão. E como ele desenvolve isso? Ele ataca a estrutura lógica da fé em si. Ele ataca o que ele considera ser a lógica circular da fé. O exemplo clássico que ele cita é o argumento: Deus existe porque a Bíblia diz. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, o famoso argumento circular. Veja, é um sistema perfeitamente fechado, né? A premissa prova a conclusão, que prova a premissa. Não tem uma porta de entrada para evidência externa. E para manter esse círculo protegido, a mente lança mão de alguns atalhos. Os vieses cognitivos. Exatamente. E para não ficar só na teoria, ele mergulha no campo de batalha do século XXI. O Twitter. Ele usa discussões reais para mostrar esses vieses em ação, o que deixa tudo bem concreto. Sim, e ele detalha alguns. Um deles é o viés de disponibilidade. Um interlocutor até tenta usar esse conceito contra o autor, mas usa de forma errada. Que é a nossa tendência de dar mais peso para o que vem mais fácil à mente, certo? Isso. Se a gente ouve muita notícia sobre acidente de avião, pode acabar com mais medo de voar do que de andar de carro, mesmo que as estatísticas mostrem o contrário. As imagens do acidente estão mais disponíveis na memória. Entendi. Mas o viés que ele parece explorar com mais força é outro, o viés de sobrevivência, ou como ele chama, o viés do vencedor. Exatamente, e esse é crucial para o argumento dele. É a nossa tendência de olhar só para os casos de sucesso e ignorar completamente a montanha de fracassos. Só os sobreviventes contam a história. A charge dos golfinhos que ele coloca no livro é simplesmente genial para explicar isso. É hilária e um pouco sombria ao mesmo tempo. É ótima, né? Uma pessoa se afogando, grita por ajuda, os golfinhos aparecem, espantam um tubarão, e a pessoa conclui: golfinhos são bons e salvam humanos. Mas aí o balão de pensamento dos golfinhos diz: adoramos vê-los se afogar. Pois é, a gente só ouve a história de quem foi salvo. Quem não foi, não está aqui para contar. E essa é precisamente a lógica que ele aplica às profecias religiosas. Uma pessoa aponta para as poucas profecias que deram certo na sua religião como prova de que ela é verdadeira. Mas, ao fazer isso, ela ignora o que a gente pode chamar de cemitério silencioso. O cemitério silencioso... Das milhares de outras religiões, ao longo da história, com suas próprias profecias que falharam catastroficamente. O foco fica só no vencedor do seu próprio sistema de crenças. É um caso clássico de viés de sobrevivência. Essa imagem do cemitério silencioso de evidências ignoradas é muito forte. E isso me leva ao que eu achei o argumento mais sutil do livro. Qual? A ideia de que usar uma lógica impecável
não significa necessariamente que a pessoa está sendo racional. À primeira vista, parece a mesma coisa, mas ele faz uma distinção crucial. Como isso é possível? É um paradoxo fascinante e ele usa o exemplo dos terraplanistas para ilustrar. Certo. Muitos deles não são ilógicos no sentido estrito da palavra. Pelo contrário, eles podem ser bem metódicos. Eles fazem experimentos, medições, usam raciocínio dedutivo. O problema fatal não está nos passos lógicos que eles dão. Está no ponto de partida. Exatamente. Está na premissa. Ah, e é aí que entra aquela famosa citação do Isaac Newton. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. A racionalidade, então, depende desses gigantes. Perfeito. A racionalidade, para o autor, exige mais do que só consistência interna. Ela exige que você parta de premissas que estejam alinhadas com o conhecimento acumulado pela humanidade. Entendi. Ignorar séculos de astronomia, física e geodésia para começar seu experimento do zero, isso não é racional. É como construir uma casa com uma matemática perfeita, mas em cima de areia movediça. A estrutura interna pode até ser lógica, mas a fundação não existe. Exato. E o que é incrível é que ele usa o próprio Newton como exemplo de alguém que, de certa forma, caiu nessa armadilha, um dos maiores gênios da história. Sim, é um exemplo poderoso. Newton tentou provar a existência de Deus usando o argumento lógico baseado na simetria da natureza. Porque temos 2 olhos, 2 braços, 2 pernas. Isso. O raciocínio dele, partindo da premissa de que tudo precisava de um designer, era coerente. Mas ele não tinha os ombros de Charles Darwin para se apoiar. A teoria da evolução por seleção natural, que explica isso de outra forma, ainda não existia. Então o raciocínio dele era genial, mas a premissa estava incompleta pelo conhecimento da época. Precisamente. E isso nos leva à ideia final que ele pega emprestada do psicólogo Steven Pinker, o conceito de racionalidade localizada. Que é a ideia de como uma pessoa pode ser brilhante na sua profissão, sei lá, um cirurgião cardíaco, Exato. mas ao mesmo tempo acreditar em teorias da conspiração ou pseudociência. É isso. A capacidade de ser rigorosamente racional no centro cirúrgico não se transfere automaticamente para outras áreas da vida, especialmente aquelas que envolvem identidade, comunidade, crenças profundas. A racionalidade fica localizada. Fica localizada no domínio profissional. Em outros assuntos, a pessoa pode aplicar uma lógica perfeita a premissas que ela nunca parou para questionar de verdade. Uau! Então, se a gente junta as peças, o autor nos mostra, primeiro, um cérebro que é uma máquina de criar padrões, mas vulnerável a ver o que não está lá. Certo. Depois, ele descreve a fé como um sistema que se protege de evidências com argumentos circulares e vieses. E, por fim, nos dá essa distinção afiada entre ter lógica e ser racional. É uma construção bem robusta. Sim, para justificar um título tão forte como A Armadilha da Mente. Sim. O argumento final é que a fé religiosa, como ele a descreve, é um sistema de pensamento fechado, que se autovalida e se isola do mundo exterior através desses mecanismos psicológicos. Para ele, essa é a definição da armadilha. E no fim, o que fica é uma pergunta sobre de onde a gente tira nosso senso de propósito, de maravilhamento, né? Exato. E ele sugere que não precisamos do sobrenatural para isso. Ele encerra o capítulo com uma citação do Stephen Hawking, que é o resumo perfeito dessa visão. Qual é a citação? Hawking disse: provavelmente não há céu nem vida após a morte. Temos esta única vida para apreciar o grande design do universo e, por isso, sou extremamente grato. Uma reflexão poderosa. E com ela, a gente encerra esta análise. Na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava.
quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivan afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.